canal Ganância Play, livro ápice, língua portuguesa, página 91 e 92, quinto ano. Tecendo saberes. Elefantes na África e na Índia. O gigante que tem medo de abelhas geralmente vive na floresta, que é seu habitat natural. Será que, além das florestas e dos zoológicos, ele pode ser visto em outros espaços? Leia para saber. Dos diversos países da África em que é encontrado, o elefante costuma viver nas florestas, mas em algumas culturas asiáticas, como na Índia, os elefantes, considerados animais sagrados, são encontrados em vilas e cidades. Elefante e seu cuidador, decorados no Festival do Elefante em Jaipur, Índia, ano de 2009. Olha só que beleza esse elefante, todo enfeitado, né? Ou seja, lá na Índia é muito comum você ver nas cidades, nas vilas, né, nas ruas das pequenas comunidades, elefantes sendo criados assim como um animalzinho de estimação, né, porque lá eles consideram o elefante como um animal sagrado. Enquanto que lá na África, eles vivem mais na savana, né, na floresta. Você vê mais ele no seu habitat natural. Ele não é assim criado como na Índia, né? Então são os dois países que têm uma grande quantidade de elefantes, né? Diferente dos outros, como o Brasil e outros aí que você só vê no zoológico. Hoje, os verdadeiros reis são os turistas e por isso no Festival do Elefante em Jaipur, no Rajastão, a pompa tradicional dá lugar a jogos de polo com elefantes, provas de força entre paquidermes e concursos de beleza elefantinos. Então aqui foi tirado do Festival dos Elefantes Pintados na Índia, aqui no site, né? Então, como você pode ver, né, o elefante ele atrai muitos turistas, né, lá para a Índia, porque eles usam o elefante em concursos de beleza, em jogos tradicionais, né? Então, ele é um animal, mesmo assim, como se fosse mesmo um animal de estimação, né, treinado para algumas coisas. E no Brasil? O Brasil tem o primeiro santuário de elefantes da América Latina. Ele fica na Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, e tem uma área equivalente a 1.500 campos de futebol. Lá são abrigados elefantes já velhos. Eles vivem cerca de 50 anos. Esses elefantes trabalharam em circos ou viveram em zoológicos. Lá ficam livres e soltos. Os primeiros hóspedes do santuário são o elefante Ramba e duas elefantas, Guida e Maia. O projeto está sendo realizado pela ONG SEB, Santuário de Elefantes Brasil. Aí Luiz Pessoa Brasil é que tem o endereço de onde foi tirado, né, na página 91. Então aqui no Brasil, como eu falei para vocês, né, a gente não tem assim no habitat natural o elefante solto, né? Ele é mais em circo ou principalmente em zoológico. No entanto, essa ONG criou, né, uma área aí equivalente a 1.500 campos de futebol, um santuário para colocar esses animais que são resgatados de circos e de zoológicos já com certa idade para viver livres lá naquele espaço, mas é um espaço fechado, né? Eles não são naturalmente dali foram trazidos, né? Mas que boa, boa ação, né? Infográfico. Infográfico é um gráfico que fornece informações usando imagens e pequenos textos. Há infográficos sobre diferentes assuntos. Veja infográficos grandes e pequenos que apresentam informações sobre o ser humano e outros animais, inclusive o elefante. Então nós temos aqui o infográfico, tá? Grandes e pequenos, com proporções gigantescas ou tão minúsculos que conseguem passar pelo buraco de uma agulha. Os organismos recordistas de tamanho encontraram seu próprio jeito de sobreviver no mundo, tá? Então, assim, aqui vai ficar um pouco desfocado, mas você pode abrir o seu livro ápice aí na sua casa, na página 92 e ver, tá bom? Então, um fungo gigante de uma espécie de cogumelo recobre uma área de 8,9 km², no estado americano do Oregon, e é o maior organismo vivo conhecido. A girafa ela tem 6 metros. Tá? O ser humano padrão fica pequeno quando comparado aos outros
os animais mais altos do mundo. No topo da escala estão as girafas, que podem atingir mais de 3 vezes a altura de uma pessoa mediana. Aí depois vem o elefante com 4 metros, né? O avestruz com 2,75 m, o cavalo com 2,20 m, ao ser humano em média com 1,80 m. Então esse infográfico, comparando o ser humano com a girafa, comparando o ser humano com o elefante, ele é minúsculo, né? Ele é pequeno. Já comparando ele com o avestruz e com o cavalo, com o avestruz ele já diminui o tamanho, né, a diferença, e com o cavalo mais ainda. É quase o mesmo tamanho, né? Então o ser humano pode ficar pequeno quando comparado aos animais mais altos do mundo. No topo da escala estão as girafas, que podem atingir mais de 3 vezes a altura de uma pessoa mediana. Então tá aqui, John Richards, O Mundo em Infográficos, Rio de Janeiro, Sextante, 2013, página 58, adaptado. Então é isso aí, gente, nessa parte aqui, né? Então, além das imagens e dos textos, os números conteúdos da disciplina de matemática também nos ajuda a comparar os elementos presentes em infográfico. Observe os números e outras informações presentes no infográfico acima e compare o tamanho da figura do ser humano com o tamanho dos outros animais. Converse com os colegas sobre as conclusões. Então, aqui, quando ele fala matemática, nunca que seja aula de matemática, né? A gente sabe que é aula de língua portuguesa, é por causa dos números, né? Que a gente viu lá que a girafa tem 6 metros, o elefante 4 metros, o avestruz 2,70 m, o cavalo 2,20 m, o ser humano a média é de 1,80 m, vai ser a média. Tem números e tem desenhos, então ele pede para a gente fazer uma comparação. Então, o que é que fica? Que o ser humano é muito pequeno em relação à girafa e ao elefante, mas a diferença diminui em relação ao tamanho do avestruz, né? E principalmente em relação ao tamanho do cavalo, tá bom? E assim tem outros seres vivos que é bem menor que o ser humano, né? Se a gente fosse colocar ali um cachorro, um gato, uma galinha, né? Você veria que eles ficariam bem minúsculos em tamanho em relação ao ser humano, tá bom? Então é isso. Mais uma explicação rápida sobre essas duas páginas. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fica com Deus.